Será que você bebe água suficiente todos os dias? Qual será a quantidade adequada de água para beber todo dia? Se você beber pouca água, quais os riscos isso pode trazer e quais doenças estão relacionadas a esse hábito? E será que beber muita água faz mal? Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre isso, então fica até o final, já se inscreve no canal, dá aquela curtida e bora pro vídeo. Quais seriam então as funções da água no nosso corpo? Cerca de 60 a 70% do nosso organismo é composto de água. Então só daí você já tira a conclusão que a gente tem muita água dentro do nosso organismo, então a gente precisa sempre estar bebendo muito líquido para manter as funções dele. E quais seriam essas funções? Vamos começar aqui de cima para baixo. Falando do sistema nervoso central, nosso cérebro. A gente precisa de água porque a água ela participa das fendas sinápticas, ela está contida ali dentro para fazer com que os neurotransmissores façam a comunicação de um neurônio para outro. Então, se a gente não está com um corpo muito bem hidratado, essas conexões estão prejudicadas. Então, você pode ficar lento, raciocínio devagar, uma pessoa assim desanimada, sem muito ânimo para fazer as coisas, porque o seu cérebro está funcionando num ritmo devagar por conta da desidratação. Descendo mais um pouco aqui, nos nossos seios nasais, seios paranasais. A gente tem tido muitos casos de sinusite no dia a dia. Eu garanto que você conhece alguém que vive tendo sinusite ou até tem sinusite crônica, que é aquela sinusite que nunca vai embora. A água ela é muito importante para manter esses seios da face bem umidificado, e aí o muco umidificado ele serve como sistema protetor dos nossos seios da face. Então, se você se hidrata bem, a água consegue sempre estar lavando esses seios da face, diminuindo o risco de sinusite crônica e fazendo você respirar melhor. Descendo mais um pouco aqui até a boca, a gente precisa da água para formar a nossa saliva. Então, quem bebe pouca água tem uma saliva mais espessa, menos fluida. Isso pode aumentar o risco de cáries, gengivite, tártaro. Então, sempre beba bastante água para evitar esse risco. Descendo mais um pouco agora, o trato digestivo. A água ela é muito importante, tanto para fazer com que o nosso intestino funcione, aqueles movimentos peristálticos de fazer com que a comida desça, quanto para manter as células do intestino sempre bem hidratadas e funcionantes. Então, sem a água, o nosso intestino ele funciona de forma mais lenta, a pessoa começa a ter constipação, pode ter refluxo, fica com o abdômen bem distendido e também tem um prejuízo também da absorção de alguns nutrientes, porque as células intestinais estão funcionando de forma prejudicada. Pode até aumentar o risco de infecção, porque elas desidratadas, elas podem descamar, que é como se fosse romper e desprender da mucosa. Isso abre microferidas que pode aumentar o risco de infecção. Descendo mais um pouco aqui para o nosso pulmão. A água é muito importante para manter o muco do pulmão. Aquele mesmo muco que protege os seios da face tem no nosso pulmão também. Então, quando a pessoa está desidratada, bebendo pouca água, ela tem menos essa proteção do pulmão. Então, é uma pessoa que vive tendo crise de asma, bronquite, é uma pessoa que pode ter infecções pulmonares de repetição, sendo ela pneumonia bacteriana ou até alguns vírus, o próprio Covid, ou influenza se beneficia disso. Então, sempre beba bastante água para manter essa região hidratada também. Descendo mais um pouco, então, vamos para os nossos rins. Os rins, eles estão extremamente dependentes da água. O rim é como se fosse o ralo do nosso organismo. Tudo que está em excesso de toxinas e líquido é esvaziado pelo rim, cai na bexiga e sai pela urina. Então, se você não bebe muita água, o fluxo que passa pelo rim é diminuído. A função do seu rim fica prejudicada. Então, você pode ter insuficiência renal aguda, você pode ter acúmulo de toxinas, alguns eletrólitos podem aumentar, isso pode trazer sérios problemas. Então, sempre beba bastante água pensando nos rins também. Agora, falando do organismo como um todo, a nossa pele ela precisa de muita água para se manter hidratada. Se você não bebe muita água, a pele desidratada ela fica com aquele aspecto meio craquelado, tipo aquele áspero e meio esbranquiçado. Isso a gente chama de xerodermia. Isso aumenta o risco de infecções da pele e causa uma coisa que muita gente tem, que é coceira crônica, prurido crônica. A pessoa está sempre se coçando, coça sempre o braço, coça as pernas, está toda hora pinicando. Isso pode ser a pele desidratada. Então veja como é muito importante você ingerir adequadamente a quantidade de água todo dia. E caso você não faça isso, você está correndo sérios riscos. Todos esses órgãos que eu citei dependem da água para funcionar e sem a quantidade adequada de água, eles vão ter sérios problemas. Então, quanto de água a gente deve beber todos os dias?
Existe uma conta estimada que a gente deve beber 35 ml por quilo por dia de água. Aí você pensa assim, pô, mas que saco, tem que ficar fazendo conta, se eu emagrecer ou engordar tem que mudar a quantidade de água que eu bebo, pô, isso é muito chato. E também varia, se a pessoa for idosa tem que ser menos, se a pessoa for mais nova tem que ser um pouco mais, se ela for atleta tem que ser mais ainda. Então assim, não tem como resumir isso não. Então eu vou dar 3 dicas práticas de que vocês podem fazer para tentar manter a quantidade adequada de água todos os dias. A primeira dica que eu dou, assim que vocês acordarem, pega pelo menos uma garrafinha daquela de 500 ml e bebe ela direto, vira tudo. Porque quando a gente acorda, a gente está já desidratado, porque a gente passou aí pelo menos 6 a 8 horas sem ingerir água, que a gente estava dormindo. Então, o nosso corpo, para começar o dia, ele já precisa de uma etapa inicial de água boa. Então, você fazendo isso, bebendo 500 ml de água todo dia quando você acorda, você vai notar que vai melhorar muito a sua disposição e as suas atividades diárias. A segunda dica prática que eu dou, pega essa garrafinha de 500 ml e estipula uma meta de você beber pelo menos 5 dessa garrafa todos os dias. Então anda com ela com você quando você for para o trabalho, quando você estiver em casa, no escritório, seja lá onde for. Anda sempre com ela e vai contando. Ah, já bebi uma, já bebi 2, 3, 4, 5. Fechou 5, você já está com quantidade bacana de água. Você já bebeu aí 2,5 litros. Isso para a maior parte da população já está adequado. Fora que você vai ter água também nos legumes que você vai ingerir, em outras bebidas que você vai beber ao longo do dia. Então, assim, essa dica já é muito valiosa. E a última, que eu acho muito importante, tente sempre prestar atenção na cor da sua urina. Se a sua urina ela está clarinha, transparente, aquele amarelo palha, tá super adequada. Isso aí, você está hidratado, show de bola, é só manter. Agora, se você notar que a sua urina está mais escura, aquele amarelo concentrado ou até alaranjado, isso é sinal que você já está desidratado. Então, beba água para recuperar isso. Pelo menos aí 2 copos daqueles 200 ml depois que você vê uma urina assim, para você já se manter hidratado. E será que beber muita água faz mal? Existe sim um risco se a pessoa bebe exageradamente quantidades absurdas de água. Mas isso é muito raro, a gente vê isso muito pouco no dia a dia. Geralmente são pessoas com distúrbios psiquiátricos que assumem uma coisa que a gente chama de polidipsia psicogênica. É a pessoa que está toda hora bebendo água porque ela sente que a boca dela está sempre seca. Então ela fica sempre bebendo água para aliviar aquilo, mas aquilo nunca alivia. E aí ela pode ter essas complicações. O que pode acontecer? Pode ficar tranquilo que a grande maioria das pessoas nunca vai acontecer isso, porque para você ter complicações do excesso de água, você tem que beber aí pelo menos 8 a 10 litros por dia por alguns dias. Então isso é muito raro alguém conseguir chegar nesses valores. Mas se por acaso você está perto desses valores, os riscos que você pode ter são os seguintes. Quando você bebe muito líquido, você acaba aumentando demais a quantidade de água dentro do nosso vaso sanguíneo. Isso dilui todos os componentes que estão lá dentro, e principalmente o sódio. O sódio é um mineral que a gente tem que mantém o líquido dentro do vaso. Então, se ele está diluído, por uma questão osmótica, esse líquido começa a extravasar pelos tecidos. E o maior risco que a gente tem é extravasar para o tecido cerebral, faz edema cerebral. Então, é uma pessoa que pode ter dor de cabeça muito intensa, pode ter crise convulsiva, pode ter tremores e pode até entrar em coma. Então, é muito perigoso se você tiver esse hábito de beber mais de 8 litros de água todos os dias. Mas, mais uma vez, isso é extremamente raro. Eu nunca nem vi na minha prática médica. Então, assim, é só a título de curiosidade mesmo. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Curta aí, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. E vamos seguir esse conteúdo, divulgar para outras pessoas e bora para o próximo vídeo, hein? Muito obrigado!